Eu tenho uma palavra poderosa de Deus nessa noite, aleluia, e eu quero quero conversar com você a respeito dessa palavra. O tema da palavra é Família, Projeto de Deus. Família, Projeto de Deus. E eu quero ler o texto de Gênesis capítulo 7, versículo 1. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Você é o único justo que encontrei nesta geração. Queridos, esse texto é especial porque Noé, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele salva toda a sua família. Ele atrai toda a sua família. A família dele era ele, a esposa, 3 filhos, e agora tem mais 3 agregadas. Aonde essas agregadas, elas não tiram os filhos da arca, mas sim entram dentro da arca junto com Noé e a sua esposa. Parece simples, mas é algo tremendo, porque o que Noé estava construindo naqueles dias era algo inusitado, era algo, no mínimo, esquisito. Porque até então não tinha chovido, até então ninguém sabia o que era dilúvio. Dilúvio era uma palavra inexistente, não tinha nos dicionários da época. Então, imagine o pai Noé, o patriarca ali, o pai, construindo algo inexistente, algo que ninguém jamais tinha visto nos meios de comunicação, não tinha uma foto. A foto que Noé tinha era a foto que Deus revelou para ele, que Deus mostrou para ele. A família é um time poderoso, é um time forte. A família é o time mais forte, mais poderoso que Deus criou sobre a face da terra. A família é o time mais forte, mais poderoso que Deus criou sobre a face da terra. E eu e você, nós participamos, nós estamos dentro do âmbito, do círculo familiar. Nós fazemos parte de uma família. As igrejas, elas são formadas por família. E esse time importante, poderoso, forte, começa com o casal. E ao longo dos anos tem os filhos, mas depois termina com o casal. Por isso que tem que ter cuidado, porque às vezes os pais, eles dão muita ênfase aos filhos. Só que os filhos vão embora, os filhos não vão permanecer. Por isso que tem que ter esse zelo, esse cuidado. Os filhos são presente de Deus, mas é por um período determinado. Por um período determinado. Então, o homem tem que cuidar, porque senão nasce o menininho e ele agora só quer assistir futebol, só quer jogar futebol, só quer fazer coisas de menininho e esquece muitas vezes a esposa. E a esposa nasce menininha, só quer fazer coisas de menininha e esquece o maridão. Nós temos que compreender que nós temos filhos biológicos ou filhos não biológicos, chamados de filhos do coração, mas ambos são filhos. E Deus deu a chance a todos nós de podermos ter filhos, biológicos ou não. Os filhos passarão pela vida dos pais, serão treinados e seguirão o destino, o propósito que Deus tem para cada um deles. O mundo tem um padrão para a família. O mundo tem um padrão para o casamento. O mundo tem um padrão para a educação dos filhos. Mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, por um período, por um tempo. Nós estamos aqui para cumprir uma missão divina, um propósito que Deus tem para cada um de nós. É por um período. Às vezes, nós temos que cuidar, porque senão nós gostamos demais dessa vida.
gostamos demais. E não estou dizendo que não é para gostar, mas nós estamos aqui para uma missão, para um propósito, para um projeto que Deus estabeleceu para cada um de nós. Nós escolhemos seguir o que a Bíblia diz ou o que o mundo diz. Nós escolhemos seguir o que a palavra de Deus diz a respeito de cada área da vida. Ou nós escolhemos seguir o padrão do mundo. O mundo tem uma voz. O que eu acho tem uma voz. A palavra de Deus, quando eu abro ela diariamente, ela tem uma voz. Qual voz eu estou escutando? Para qual voz eu estou abrindo o meu coração? O que eu acho que o mundo diz não deveria ter nenhum valor para as nossas vidas, para a vida do cristão. Nós olhamos a internet, olhamos os jornais e as informações, a comunicação da internet e do jornal parece que muitas vezes nos baqueia, nos deixa desnorteados, às vezes até sem rumo, e tomamos decisões em cima daquilo que esses meios de comunicação nos informam. Mas eu quero dizer para você, o meio de comunicação para mim e para você é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela produz diferença nas nossas vidas, ela muda, ela transforma. É ela que nós devemos seguir. E Noé naqueles dias estava seguindo a voz de Deus. Se ele seguisse a voz do mundo, ele estava perdido, destruído, acabado. Mas ele seguiu a voz de Deus, ele ouviu Deus. Não tinha a Bíblia na mão dele naqueles dias. Deus fala comigo e com você hoje através da palavra dele. A palavra dele. O mundo tem uma voz, e essa voz do mundo nós entendemos como diversas correntes filosóficas. Diversas correntes. O relativismo, por exemplo, é uma corrente filosófica. Cada um cria a sua própria verdade. Isso que diz o relativismo. Cada um tem o seu Deus. Cada um pode pensar o que quiser. Relativismo é a vida é minha, eu faço o que eu quiser da minha vida. Você já viu pessoas que falam assim, que pensam assim? Ah, o filho é meu, eu educo do jeito que eu quiser. A esposa é minha, eu faço o que eu quiser, até posso bater nela. Claro que não, claro que não. O filho é meu e eu educo com castigo, eu educo com cinta, eu educo muitas vezes até com palavras. Mas a Bíblia diz para educar, ela tem um modelo de educação, ela tem um modelo de formação, ela tem um modelo de construção do caráter das nossas crianças. Ela tem um modelo de como deve ser um casamento, de como deve ser um pai e uma mãe. Em Romanos 12:2 diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós precisamos ouvir a vontade de Deus e crer na vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida dos nossos familiares. Quando a gente fala de cultura, cultura é um padrão, é um conjunto de comportamentos conforme a região, conforme o ambiente. Tem famílias que têm uma cultura, tem região do Brasil, sul, nordeste, que tem culturas diferentes. A América tem uma cultura, lá na Ásia tem uma outra cultura. Porém a Bíblia, a palavra de Deus, está acima da cultura. A palavra de Deus é primazia, é soberana. Ela vence qualquer cultura, qualquer modelo. Não existe modelo filosófico que vá contra a palavra de Deus. A Bíblia, ela é viva, é eficaz, é a voz de Deus. A cultura tenta modelar, moldar uma situação. Paulo, nesse texto, está dizendo: não permita que o mundo dê forma. Não permita que o mundo molde os seus costumes.
os seus hábitos, as suas atitudes, as suas escolhas, elas devem ser praticadas em sintonia com a palavra de Deus. E como que nós deixamos, e como não deixamos o mundo nos moldar? Me pergunte, como? Obrigado. Quando nos expomos à palavra, quando a gente vem para a igreja, quando a gente participa lá do grupo familiar. O grupo familiar ali, vocês estão conversando a respeito da palavra. No grupo familiar, as pessoas estão discutindo, conversando, trocando ideias a respeito da palavra. Então isso favorece com que o mundo não me molde, com que eu não tome a forma do mundo. Pelo menos uma vez por semana eu estou reunindo com esse grupo. Outra vez por semana eu estou vindo na igreja. E pelo menos uma vez por dia eu estou lendo a palavra de Deus. E isso faz com que o mundo não me molde. Eu não tenho a forma deste mundo. Precisamos ser inconformados e viver uma vida livre, plenamente livre. Saber quem somos e o que podemos. Quem somos? Filhos de Deus. E o que podemos? Tudo, porque Ele nos fortalece. É o que diz a palavra. Somos seres ilimitados, não somos desse mundo e ainda somos ilimitados. A falta de praticar o que aprendemos faz com que vivamos uma vida como os que desconhecem. Eu vou repetir essa frase. A falta de praticar o que aprendemos faz com que vivamos uma vida como os que desconhecem, como os que não têm acesso muitas vezes à palavra de Deus. Como que os amiguinhos dos teus filhos ou os teus amigos veem você na faculdade, na escola, ou os amiguinhos dos teus filhos perguntam: nossa, tua família é diferente, tua família trata você diferente. Eu fui na tua casa dormir nessa noite, vocês tomam café junto ao redor da mesa, conversam, dão risada. Algum amiguinho do seu filho já perguntou isso para ele? Porque são as atitudes, as nossas ações que devem fazer diferença lá fora. As pessoas têm que perguntar para mim e para você: o que você tem? Que você fala desse jeito, que você se comporta desse jeito. Eu quero saber o que você tem. Nós não precisaríamos, nós somos o povo que não precisaria nem falar de Jesus. As nossas atitudes falam por si. Paulo está dizendo nesse texto que nós precisamos de uma mente completa, renovada, deixar o comportamento corrompido que a cultura impôs e renovar a mente à luz da palavra de Deus. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas eu quero dizer para você, tem um autor que fala assim: os últimos dias começaram quando o Filho de Deus se fez carne e habitou entre os homens. Nós já estamos vivendo os últimos dias, queridos. Já estamos vivendo os últimos dias. E Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos empodera para fazermos diferença onde Ele tem colocado cada um de nós. Na escola, na faculdade, na nossa família, com nossos parentes. Somos diferença. Não podemos fazer o que os outros estão fazendo. Eu quero mostrar um vídeo para você bem interessante que tem a ver com isso. E depois do vídeo eu vou para o meu primeiro ponto. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please.
Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Nós nascemos, primeiro ponto que eu quero tratar com você, nascemos para ser e fazer diferença. Nascemos para ser, primeiro ser e depois fazer. Muitas vezes nós queremos sair fazendo, mas o ser é primazia, é o primeiro. E muitas vezes acontece, o que acontece nesse vídeo acontece nas nossas vidas. Nós vamos para o meio exterior, vamos lá fora, para as nossas universidades, faculdade, trabalho, e quando a gente vê, nós estamos levantando, fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas em você habita o Espírito Santo de Deus, em você tem os dons do Espírito, em você tem os frutos do Espírito, em você há um poder divino para fazer diferença, para fazer diferença. Não é para levantar como todo mundo está levantando, não é para sentar quando todo mundo está sentando. É engraçado que alguns irmãos vinham falar conosco no início do ano, falando: o que está acontecendo? Eu falei: irmão, não siga os outros, não siga, não engula com farinha a conversa dos outros, não. Preste atenção, fique atento, fique antenado, abra os teus olhos. Em mim e em você há discernimento. Porque o Espírito habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Se alguém está em Cristo, é nova criação. O velho ficou para trás, não importa mais o passado, é daqui para frente. É daqui para frente. Queridos, é assim, com Deus é assim. Novo homem, nova mulher, novas escolhas, novos hábitos, novos resultados. É assim. Inovar é criar valor, inovar é trazer solução. A inovação sempre vem com resultados. Você aceitou Jesus e agora você vai começar a viver uma nova vida. É um recomeço. Os sonhos irão brotar novamente.
A esperança irá florescer. Você irá escrever uma nova história daqui para frente. Inovação. Noé, algo foi revelado para ele. Era uma inovação. Eu quero dizer que você vai inovar naquilo que você está querendo empreender em nome de Jesus. Você vai inovar na sua família a partir de agora em nome de Jesus. As vendas acontecerão, as compras acontecerão, o teu negócio vai para frente, porque o Espírito do Senhor habita em você. E você é capaz de inovar, de fazer coisas novas. Aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém ouviu, está à sua disposição. Basta acessar, basta acessar. Temos a chance de oportunizar melhores experiências àqueles que se aproximam de nós. Podemos discipular, podemos mentorear pessoas para que alcem voo maiores do que nós já alcançamos. Alcance melhores resultados do que nós já alcançamos. Agora nós estamos na fase de Olimpíada, você já deve ter visto o salto em altura, que a pessoa vai lá e pula de costas para transpor uma barra. Já viram? Glória a Deus. E essa pessoa que transpôs a barra pulando de costas, ele fez algo inusitado, inovador para os seus dias. Ele quebrou um recorde que ninguém, fazia anos que não quebrava e perdurou por anos. Criou algo inusitado, novo, diferente. Todo mundo que viu ele fazendo aquilo achou um absurdo, mas era uma quebra de paradigma. Dizem que o paradigma leva 20 anos para ser quebrado. O que esse rapaz fez foi na Olimpíada de 68. Até hoje ainda não foi quebrado. Mas quem olhou ele fazendo aquilo, olhou desconfiado. Olhou de um jeito que falou, não vai dar certo, não é possível que ele vai pular de costas. Todo mundo pulava anos, só de frente, de frente, de frente, de frente. Eu quero dizer que em você há um poder de Deus para fazer algo sobrenatural, inovador, aquilo que ninguém viu, algo inusitado. Olhe para as tuas mãos agora e diga, Senhor, eu estou preparado para fazer coisas novas, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Gênesis 1:28, preenchei a terra. Deus cria a partir do nada, mas o ser humano cria a partir do que é dado por Deus. Deus cria a partir do nada, mas nós, seres humanos, criamos a partir do que é dado por Deus. Preencher a terra com novidades, como expressão do domínio colocado em nossas mãos. Isso é reinar. José reinou. Faraó não tinha nada a ver com o povo, era outro povo, um povo idólatra. E ele viu que Deus estava com esse menino, com esse rapaz chamado José. Porque logo que ele revelou o sonho, ele já disse como que seria o processo de gestão. E esse processo de gestão, nenhum sábio do reino de Faraó tinha conversado e falado e ninguém tinha apresentado até então. E Faraó não era bobo, diz, eu quero esse menino para mim. José inovou nos seus dias, José fez diferença. Moisés, a Bíblia diz que era um menino extraordinário. E ele recebe da parte de Deus o modelo do tabernáculo. Deus mostra para ele em visões, em sonhos, e ele faz conforme o que Deus mostrou. Algo inovador, algo novo. Daniel inovou durante 10 dias fazendo uma dieta, que se você ler lá no livro de Daniel, você vai olhar e vai dizer, meu Deus, que absurdo. Mas ele fez e deu certo, porque era da parte de Deus, ele recebeu de Deus isso. Jacó, ele inovou, aumentando o seu rebanho, colocando uma vara na frente de cada ovelhinha que ia tomar água. Algo absurdo. A inovação, querido, é absurdo. É algo que até você pode dizer é ridículo. Mas quando Deus diz, Ele disse, pronto e acabou. Vai acontecer, vai mudar, vai haver transformação. E é Ele que disse. Outra pessoa, Sansão,
não se usava uma queixada para guerra. E ele pega uma queixada e mata 1000 homens. Que inovação, que louco, né? Com uma queixada, com osso, ele mata 1000 pessoas. Davi, não se usava mais uma funda como artifício de guerra. E ele vai lá com uma funda, totalmente sem equipamento, sem couraça, sem capacete, sem nada, ele vai e avança contra o gigante, porque ele estava na força do Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso Deus. Inovação é inspiração, é o poder de Deus agindo de forma sobrenatural, através do homem, para a glória dEle, para que Ele seja exaltado. Então aquilo que Deus te der de inovação é para Ele ser exaltado, é para a glória dEle. O texto de Gênesis 7:1 diz que Noé era a única pessoa. Noé era. Ser é mais importante do que fazer. Noé era, e porque ele era, ele fez. Ele desenvolveu um barco, uma arca. Deus deu a direção de algo novo que não existia para Noé, detalhando cada dimensão, cada compartimento. Foi um projeto, um empreendimento dado por Deus a esse homem. Isso é inovação, pois até então não havia chovido. Essa inovação salvou ele, a sua família, salvou a raça humana e todos os animais que nós conhecemos. Alguns já estão extintos. Queridos, o segundo ponto da minha mensagem: papéis de cada membro da família. Papéis de cada membro da família. A família de Noé permaneceu. Eu quero ler Provérbios 12:7, por gentileza. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. A tua casa vai permanecer firme em nome de Jesus. Nós declaramos isso sobre a sua família. Aleluia. Querido, quais são os papéis? Papel significa relacionamento, papel significa responsabilidade. O papel que exercemos, ele tem 2 níveis. O primeiro nível é o nível vertical, com Deus. E o segundo nível é o nível horizontal, com as pessoas. Todos nós temos diversos papéis. Como aluno da faculdade eu exerço um papel, como professor, como pastor, como pai, como filho, como neto. E cada papel tem uma responsabilidade. Se você é neto ainda, então você precisa visitar a tua avó, ela está esperando uma visita sua. Você não pode esquecer que tem vó, só lembra da avó quando lembra daqueles docinhos, ou lembra daquele cafezinho gostoso, daquele feijãozinho, né? Não, se você é neto ainda, você tem uma responsabilidade para com os seus avós. Não esqueça deles. O papel, nós temos papéis com Deus, o nosso relacionamento com Deus e responsabilidade com Deus, para que o reino dele se estabeleça. Ele nos chama, nós somos escolhidos para ser bênção em todos os papéis que exercemos na sociedade. Como neto nós somos bênção, como filho somos bênçãos, como marido somos bênção, como funcionário somos bênção, como empregador somos bênção. Ele chama eu e você, sê tu uma bênção. O que é reino de Deus? Tudo, inclusive a nossa família. Tudo é reino de Deus. Aquilo que vem às tuas mãos para você fazer, faça com esmero, com dedicação, como ao Senhor. É isso que diz a palavra. Então, se a nossa família é reino de Deus, então ali eu tenho que ser o primeiro evangelista. Trazer os membros da minha casa para Deus. Ali eu tenho que ser o primeiro mestre. Ensinar os princípios, os valores da palavra de Deus. Ali eu tenho que ser o primeiro pastor, conduzindo os membros da minha família aos pés de Jesus. Ali eu tenho que ser o primeiro profeta, declarando as promessas da palavra na vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Ali eu tenho que ser apóstolo. Ali eu tenho que exercer na minha casa os ministérios que Deus confiou a mim, o ministério que Deus confiou a mim. Deus se revela a Noé dizendo o que vai acontecer no futuro.
E qual a missão dele? O que ele tinha que fazer? O versículo 10 diz que Noé foi justo e íntegro. Primeiro ser, sou justo e tenho o meu coração inteiro no Senhor, não está dividido. E depois vem o fazer. O papel que eu quero conversar um pouquinho com você é o papel do homem. Efésios 5:25 fala do papel do homem. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha que tremendo o que a palavra diz, olha que maravilhoso o que a palavra diz. Nesse texto nós vemos que Deus dá um modelo. Qual é o modelo? Cristo. Assim como Cristo. Qual é a medida? A ponto de dar a vida. A medida é alta, né? A medida é... O padrão é alto, mas Ele nos apodera, nos dá força para que a gente consiga. Nada que está na palavra de Deus, ou ao contrário, tudo que está na palavra de Deus nós conseguimos fazer. Não tem nenhuma pegadinha ali, não. Não tem nenhuma, nada escondidinho, mas será que alguns podem, outros não? Todos conseguem. O padrão, como eu disse, ele é alto, mas a própria Bíblia diz que ele nos dá poder, ele age poderosamente em nós. O homem tem o papel de dar identidade sexual aos seus filhos, tanto ao menino quanto à menina. O homem tem o papel de ser o provedor no lar, trazer o sustento, ir à caça, aquele que sai mais cedo, aquele que chega mais tarde. Esse é o papel do homem dentro do lar. É aquele que prevê, faz planejamento do futuro, prevê as contas, dá uma olhadinha ali no orçamento, né? O homem é ele que prevê também com relação aos seus filhos, conforme a palavra de Deus, com relação à sua esposa, conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz: instrua a criança segundo os objetivos que você, pai, tem para cada uma delas. Por isso que o homem prevê. A criança não sabe, não tem direção. Quem dá direção são os adultos, os pais que estão sobre a tutela, sobre a vida delas. Nós precisamos, o homem, ele ajuda a esposa na correção dos filhos. É engraçado que alguns homens, não, a correção é ela que faz. Quem corrige é minha esposa. E não, você ajuda a corrigir. Você está, muitas vezes o filho já está numa idade que a mãe já não consegue às vezes mais corrigir. E precisa do apoio dos pais. O sacerdote Eli não conseguiu, não corrigiu seus filhos. E a falta de correção trouxe destruição no seu lar. Davi, ele não deu limites para os seus filhos. E a falta de limites trouxe sérios danos dentro da sua casa. Mas o que é limites? Ah, o meu filho, ele acessa a geladeira a hora que ele quiser. A taxa de obesidade no Brasil está alarmante. Cada ano cresce mais. Ah, meu filho, ele dorme até 1h, eu deixo ele dormir. Você não está treinando ele para o futuro. Desde quando que ele vai... Que vida que é? Tem um estudo que diz que até os 40 anos, se você dormiu 8 horas por dia, quando você completar 40 anos, você passou 13 anos dormindo. Imagina, 13 anos dormindo, com os olhos fechados. O meu filho, ele acorda às 6, 6:30 da manhã, é impressionante, né? Agora a pequenininha também acorda cedo. Eu pego ela no colo e vou abrir a janela e mostrar o dia, como está lindo o dia. Daí o maiorzinho diz: mas pai, está chovendo. Não, é lindo, mesmo chovendo é um dia lindo. Queridos, na minha vida, antes de 1 ano de idade eu já não tinha meu pai biológico. O meu pai virou o meu avô, comecei a chamar o meu avô de pai. Eu tinha uma figura masculina dentro de casa. A figura da mulher, o papel da mulher, o papel do homem é imprescindível na criação dos filhos. E a figura do meu avô ali favoreceu demais a minha formação. A minha mãe casou novamente quando eu estava com 7 anos. E esse pai de criação do coração, que conduziu, que direcionou a minha vida. Eu quero dizer para você que isso faz
total diferença. Eu falo por experiência, por ter vivido isso. Não podemos deixar as nossas crianças sem o pai e sem a mãe. Eles precisam do papel do pai e da mãe dentro de casa. Qual é o papel da mulher? Efésios 5:22, a mulher achou que nós não íamos tocar nesse assunto, as mulheres. Sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Sujeite-se. O teu marido chegou em casa, pense que é Jesus chegando, mesmo deixando o sapato na cozinha, mesmo deixando o paletó, honre ele, respeite ele, ame ele. Nossa, os maridos, todo mundo deixa o sapato na cozinha, ficou feio, hein? Todo mundo deixa o paletó. Submeter é cooperar, é ceder ao que o homem está pedindo. Porque se ele estiver fazendo errado, se ele estiver pedindo alguma coisa errada, ele vai dar conta diante de Deus. É alto. Homens, tem que cuidar o que você pede para sua esposa. Tem que cuidar o que você... Ué, cadê o aplauso agora das mulheres? Aleluia! A mulher edifica a sua casa com as suas palavras. Há um texto em Jó que ela não aguenta mais a situação do seu próprio marido. Perdeu tudo, perdeu os filhos, estava perdendo o corpo, estava se diluindo. Ela chega no momento da vida de Jó, ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Imagina uma mulher, a pessoa mais próxima, falar isso para ele. Muitas vezes, mulheres, os homens não falam algumas coisas para você, porque você acaba colocando só empecilho, barreira. Você acaba não declarando palavras boas, não abençoando os projetos do seu marido, ele entra calado e sai calado dentro de casa. Meu Deus! A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ficou em dúvida no que o homem estava fazendo. Se eu fosse ele, eu tinha colocado ela na minha frente. Vai, mulher, vai. Não, pelo amor de Deus, não. Mas deixou ela 3 metros para trás. Virou uma estátua de sal. A Bíblia diz, em Provérbios 31, ela te faz bem e não mal. Ela, quem? A mulher, faz bem a quem? Ao homem, todos os dias da sua vida. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua casa, da sua família. Aleluia! Essa é a mulher, segundo a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E nós temos também o papel dos filhos. Os filhos acharam que eu ia ficar de fora, né? Efésios 6:2 diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Olha que tremendo, honrar para você ter sucesso, honrar para você ter vida longa. O papel dos filhos é ser discípulo. Filho, enquanto você está dentro da sua casa, seja discipulado pelo teu pai e tua mãe. O que é um discípulo? Pergunte para mim, o que é um discípulo? O que? Discípulo é aquele que empresta os seus ouvidos. Discípulo é um aprendiz, aquele que quer ser iluminado. Aluno significa ser iluminado. Então você precisa ser aluno dentro da sua casa. Você precisa querer ser iluminado dentro da sua casa. Os teus pais têm bagagem, têm experiência. Logo quando você casa, você lembra, puxa, não lembro como que faz o imposto de renda. Você bate correndo lá na casa do pai. Pai, como é que faz o imposto de renda? Pai, essa conta aqui de luz é verdade mesmo? O senhor pagava isso? Será que a Copel não errou? Então é importante, enquanto você está dentro da sua casa, você ouvir os seus pais, abrir, rasgar o seu peito. Os seus pais vão mentorear a sua vida ao longo da sua vida. Discípulo é aquele que recebe instrução. Muitos querem instruir, muitos querem sair fazendo, mas não querem receber instrução.
Ensinar que ser é mais importante que fazer. Um aprendiz é um aluno. Ser o quê? Ser cavalheiro, ser responsável, ser amável, ser carinhoso, ser honesto. E você aprende isso, filho, dentro da sua casa. Se não formos um aprendiz, aquele que empresta os ouvidos para um professor, para os pais, para o chefe, para o seu cônjuge, você não terá chance de ser bem-sucedido. Olha o quanto é importante ser discípulo. Todos nós somos filhos, certo? Todos nós precisamos ser discípulos. É importante sermos discípulos. E quem pode me discipular? Aqueles que você escolhe. Aqueles que você escolhe. Eu quero dizer uma coisa importante para você. As bênçãos que Deus tem para você está muitas vezes na mão do seu discipulador. E você, como discipulador, as bênçãos do teu discípulo estão nas suas mãos. Nós temos ouvido isso aqui desse púlpito. Nós temos ouvido isso. Quem eu escolher como meu discipulador, as bênçãos que Deus tem para mim estão nas mãos dele, dessa pessoa. E as bênçãos das pessoas que eu for discipular, que eu for o discipulador, estão nas minhas mãos. Olha o compromisso que nós temos. O meu último ponto que eu quero tratar, os filhos são flechas. Os filhos são flechas. Amém? A presença dos pais na vida dos filhos tem o poder de apoiá-los naquilo que os filhos veem, naquilo que os filhos ouvem, naquilo que os filhos experimentam, naquilo que os filhos tocam. A presença dos pais é fundamental na vida das crianças, dos seus filhos. A criança ela é treinada no ambiente familiar desde cedo. O homem para ser homem e a mulher para ser mulher. Os filhos observam a resposta dos pais. A família, ela é apresentada, a família que apresenta aos filhos os alimentos. A família que apresenta aos filhos a palavra de Deus. Quando o Henrique começou a ler, nós demos uma Bíblia para ele para homenagear a aprendizagem da leitura. Quando ele aprendeu a escrever, o nosso filho, nós demos um diário para ele escrever o que Deus estivesse falando com ele. Homenagem da leitura, homenagem da escrita. Isso é especial na vida de uma criança, ela vai lembrar para a vida toda. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos o que está na palavra de Deus. A família também apresenta aos filhos a televisão. A estatística diz que até os 18 anos, a criança terá assistido 22 mil horas de televisão. Até os 18 anos, ela passará 10 mil horas na escola. Até os 18 anos, ela terá vindo para a igreja 2 mil horas. Até os 18 anos, ela dialogou com os pais apenas 1000 horas. Olha o quanto a televisão tem influenciado as nossas crianças, os nossos filhos. Olha o quanto o modelo do mundo tem sido ligado dentro das nossas casas. E muitas vezes nós não sabemos por que está acontecendo algumas coisas. Por que aquele pensamento? Por que aquela ideia? Por que aquele padrão? Por que aquele hábito, aquele costume? Em Salmo 127, versículo 3 a 5, diz assim: os filhos são herança do Senhor. É herança nossa? Não, do Senhor. Uma recompensa que Ele dá, é um presente por um tempo. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O texto aqui está dizendo que o guerreiro, ele dá um destino às flechas. O guerreiro são os pais são os guerreiros, e eles dão um destino aos filhos. O pai é o guerreiro, os filhos são as flechas. O texto está dizendo que quando houver uma batalha, os filhos serão apoiadores dos pais na batalha. Muitos negócios, os filhos estão apoiando os pais nos negócios.
Sim ou não? É isso aí, você está instruindo, você está ensinando. Noé, na inovação que Deus deu para ele, no modelo da arca que Deus deu para ele, os filhos vieram junto naquele negócio, pôr a mão na massa, ajudar o pai a construir a arca. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que é mais importante ser do que fazer. Ensinar os nossos filhos quem eles são em Deus, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso cônjuge apoia os nossos filhos a viverem uma vida mais segura fora do lar. Os nossos filhos muitas vezes chegam dentro de casa vazios, porque o mundo lá fora põe apelido, o mundo lá fora diz que ele não consegue, que ele não pode, e nós pais precisamos abastecê-los, enchê-los novamente, dizendo: filho, você consegue, filho, você pode, filho, você é linda, você é bonita, filha, você é imagem do Deus Criador, filho, você é obra-prima de Deus. Porque muitas vezes o que nós fazemos? Sem querer, nós esgotamos ainda o restinho da água que tem. Em Lucas 2:52, diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que tremendo esse texto. Ele crescia em sabedoria, sabedoria é desenvolvimento intelectual. Ele crescia em estatura, isso é desenvolvimento físico. Ele crescia em graça diante de Deus, isso é desenvolvimento espiritual. Ele crescia em graça diante dos homens, isso é crescimento social e emocional. Essas 4 áreas, nós precisamos ajudar, apoiar os nossos filhos a crescer nessas áreas. Eles são uma flecha, e a flecha precisa ser bem preparada, senão ela não chega no seu destino. Ou quando ela chega de forma insegura, ela chega com medo. Você tem flechas nas suas mãos, use-as com graça, com amor. Use-as. Deus deu para você por um tempo, para você ser um mentor, um coach, um treinador na vida dessas crianças, desses adolescentes. Você está recebendo essa palavra? Eu quero concluir lendo o texto de Hebreus 11:7, por gentileza. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele e a sua família foram salvos. Ele e a sua família foram salvos. Noé geriu muito bem a sua casa, ele teve êxito, ele teve sucesso. Isso trouxe vida para todos os membros da sua família. Seus filhos atraíram as suas esposas para dentro da arca, não se deixaram seduzir. Eles escolheram entrar e essas moças, essas mulheres escolheram estar junto com eles. Eles ouviram o seu pai e elas ouviram esses meninos. Elas deram crédito aos ensinamentos. É engraçado que não entrou ninguém mais da família dessas meninas, mas elas entraram. Elas deram crédito. Eu quero dizer para você, nesse dia, hoje, nós nascemos para ser e para fazer diferença. Você nasceu para ser e para fazer diferença. Existem papéis que nós exercemos na sociedade, e Deus age de forma poderosa na minha vida, na sua vida, para que você faça isso com excelência, com esmero. O poder de Deus habita em você. Eu quero dizer que os seus filhos são flecha, são herança do Senhor, e por um tempo determinado eles vão estar com você, e daqui a pouco eles vão formar a família deles. Um adolescente uma vez falou para mim: você não conhece a minha família, pastor? Minha família é assim, assim, é difícil e tal. Falei: então tá bom, daqui 10 anos você vai poder formar a sua. Ele olhou para mim espantado, com o olho arregalado. É verdade, né? Falei: então, cuide bem do seu pai, da sua mãe, tenha carinho por eles, que passa rápido, passa rápido. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa.
todos os seus serão salvos, ninguém vai se perder, ninguém vai se perder. Se você vê um lá fora, um irmão lá fora, um parente lá fora, eu quero dizer que todos serão salvos em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Aleluia, pode aplaudir, Ele é digno. Aleluia, aleluia. Eu quero ainda convidar você a ficar em pé. Eu quero fazer um momento de oração, enquanto o Ministério da Música começa a louvar o Senhor. E eu quero convidar você em família. Quero que, se você está com a sua esposa, com o seu esposo agora, dá um beijinho nela. Dá um beijinho, isso. Diga que você ama ela. Diga que ela é especial, que Deus deu um presente, algo maravilhoso. Olha que especial que Deus deu. Só marido e mulher, pelo amor de Deus. Tá? Só marido e mulher. Se reúna, marido e mulher e filhos agora. Nós queremos fazer um momento de oração. Queremos liberar palavras. Eu quero que você libere sobre a sua família, sobre a sua esposa agora. Diga o quão importante é o seu esposo agora diante de Deus. Comece a orar. Comece a declarar: Pai, obrigado por esse presente. Obrigado por essa pessoa tão especial que você colocou na minha vida. Família é projeto de Deus, é projeto de Deus. Está nos sonhos de Deus a família. Comece a orar, comece a declarar, comece a abençoar, comece a profetizar sobre a sua casa agora. Se você não está com a sua família, se junte com outros. Se junte com outros, que nós somos a família de Deus. A Bíblia diz que somos família de Deus, em Gálatas 6:10, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Somos todos família, família de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de termos uma esposa, de termos um marido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá presentes que são os filhos, filhos biológicos, filhos muitas vezes do coração, não importa, são filhos dados pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque nasceu no seu coração esse projeto, e a Bíblia diz que aquilo que o Senhor uniu, o homem não tem chance, não tem força de separar. Nós declaramos, ó Deus, famílias saudáveis, para a honra e glória do Teu nome, filhos, ó Deus, criados conforme a Tua palavra, relacionamentos conduzidos conforme a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá condição, ó Deus, de vivermos nesses dias em família, porque somos a família do Senhor aqui na terra, a igreja é a família do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus.